Fala galera ligada no Pautas e Táticas, hoje a análise retrô é sobre o Chelsea, da primeira passagem do José Mourinho, mais especificamente da temporada 2004-2005. Técnico português que recém tinha sido campeão europeu pelo Porto e se colocava no mercado como um dos mais promissores da sua geração. Ele era a grande aposta do Roman Abramovich para fazer os Blues darem o salto que faltava para se tornar um grande clube a nível nacional e internacional, entrando na briga pelos principais títulos. Se você já é inscrito, muito obrigado. Se ainda não é, seja muito bem-vindo. Espero conquistar sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos e também te convidando a navegar pelo canal para conferir mais do nosso conteúdo, beleza? Bom, o Mourinho tinha uma predileção pelo 4-3-3 naquele time e a base daquela escalação da temporada 2004-2005 era a seguinte: Peter Cech no gol, Paulo Ferreira na lateral direita, Ricardo Carvalho e John Terry na zaga e o William Gallas na lateral esquerda, ele que era um zagueiro também, mas podia jogar pelo lado esquerdo. Makelele era o primeiro volante, Thiago, também português, ali na meia direita e o Frank Lampard na meia esquerda. E os três atacantes, Duff, Drogba e Arjen Robben. Pouca gente lembra do Robben no Chelsea e pouca gente lembra do Robben na ponta esquerda, né? Mas vamos falar por etapa, começando pela saída de bola. Como naquela época não se exigia a excelência dos goleiros com o jogo com os pés, como se exige hoje, o Cech, que era um ótimo goleiro, mas não se arriscava tanto em sair jogando, porque não era um primor de qualidade técnica com os pés. Então a preferência era sempre a bola longa, visando os pivôs do Pogba. Famoso chutão, né? Mas aquela saída de bola que o goleiro manda todo mundo subir, dá o chutão, tendo como alvo justamente o centroavante para que ele pudesse fazer aqui os pivôs para os jogadores do meio campo. Como a maioria das equipes na Inglaterra jogava no 4-4-2, ter um homem a mais no meio, no 4-3-3, sempre era uma bola de segurança para esse pivô. E já já a gente vai falar sobre esses encaixes e essas vantagens sobre os 4-4-2 que eram mais utilizados, né, no futebol inglês daquela época. Até hoje também, mas um pouco menos. Os sistemas táticos estão mais difundidos na Premier League nos dias de hoje. Quando a marcação do adversário estava mais recuada, a zaga poderia conduzir a bola, porque tanto o Ricardo Carvalho quanto o John Terry eram ótimos zagueiros, condutores de bola, poderiam sair jogando, compensavam, né, o fato do Cech não ter uma qualidade de passe tão boa assim. E quando o Cech optava por essa saída mais curta com os dois zagueiros e não pela bola longa no Drogba, eles poderiam fazer isso. Uma jogada muito comum acontecer pelo lado direito, quando o Paulo Ferreira recebia o passe. Então vamos botar a bola aqui no pé do Paulo Ferreira. Então se o meio-campista do adversário, que estivesse aqui, fechassem juntos, aliás, optasse pelo Thiago na marcação, primeiramente, o passe do lateral sempre era no Makelele, esse passe horizontal no volante. Agora, se os dois meio-campistas fechassem juntos aqui os dois volantes, ele sempre tinha a opção dessa bola aqui longa encontrando o Lampard, que era o jogador mais técnico, mais ofensivo dos três meio-campistas. Ele sempre recebia a bola com mais espaço e podendo encostar mais no ataque. Se o winger subisse para bloquear aqui o passe no lateral, o ponto aqui ficava mais livre, no caso era o Duff. Então um passe em profundidade no Duff também sempre era uma boa opção. Ou até mesmo essa bola longa aqui no próprio Drogba e ele fazia o pivô para o Duff atacar depois. Beleza? Então era uma série de vantagens, né, que o 4-3-3 tinha sobre os 4-4-2 usados na época. Por vezes o meio campo do Chelsea se convertia num triângulo de base baixa, né, com o Thiago vindo se juntar ao Makelele e dando mais liberdade para o Lampard. Vou tirar aqui o adversário rapidinho para a gente poder ilustrar essa parte. Então o time ficava muito semelhante ao que hoje seria conhecido como 4-2-3-1, com esse recuo do Thiago permitindo esse avanço aí do Lampard. Então com o meia inglês se convertendo num camisa 10 clássico, ele era um ótimo complemento ao Drogba também, nesses momentos de saída mais longa, onde ele podia fazer esse pivô diretamente, tendo o Lampard como esse alvo, né? Já com o atacante marfinense, ele ocupava sozinho a linha dos zagueiros do adversário. Então ele sempre tinha uma dobra na marcação. Agora quando o Lampard recebia esse pivô, os dois ficavam em igualdade numérica, que, como eu venho dizendo aqui no canal em alguns vídeos, sempre é pior para quem está defendendo. Então era sempre o Lampard e o Drogba
né, como uma dupla de frente, empurrando sempre um dos zagueiros para trás, quando o Drogba avançava, e gerando esse espaço até para o Lampard poder ocupar melhor, poder num drible, numa jogada individual, num tapa na frente, pegando o zagueiro correndo, e aí para ele girar o corpo e mudar a direção da corrida era pior. Até por isso o Lampard também, não só por conta desse time nessa temporada, né, mas ele é o maior artilheiro do Chelsea sendo meio campista, sendo quase que um volante, um jogador box to box. Então assim, ambos ficavam em igualdade contra as duplas de zaga do adversário. Por vezes, ambos se aproveitavam disso acionando os pontas. Quando o Drogba fazia um pivô, ele fazia o pivô, vou botar aqui a linha de defesa do adversário completa dessa vez, mas o Drogba fazia esse pivô, recuando e arrastando um zagueiro. Um ponta subia nas costas desse zagueiro, e aí o Lampard, quando pegava a bola, acionava diretamente esse ponta. Então o Drogba saía aqui da zaga, o zagueiro acompanhou, bola no Lampard, Lampard no ponta, e o ponta acionava esse ponta. Podia ser o Robin pela esquerda, podia ser o Duff pela direita. Em jogos mais difíceis, né, em que o Chelsea tinha que atacar mais, o Thiago era constantemente substituído pelo Gudjohnsen, que era um atacante, dava mais agressividade ao time vindo de trás. Com isso o time não abria mão do 4-3-3, mas tinha um Lampard mais contido quando perdia a bola, e o Gudjohnsen se juntando ao Drogba na última linha. Mas era importante notar, deixa eu tirar aqui o adversário de campo rapidinho, que tanto o Thiago quanto o Lampard se tratavam de box-to-box, né? Mesmo que o Lampard fosse muito mais meia, o Thiago muito mais volante, ambos tinham a função de ajudar na transição ofensiva de forma vertical. Então quando o Gudjohnsen entrava aqui, nessa posição, para jogar com o Lampard, eram momentos em que o Chelsea precisava um pouco mais de agressividade. Então era o Gudjohnsen que muitas vezes se juntava ao Drogba, e o Lampard tinha que ficar aqui numa linha de dois, praticamente com o Makelele, embora o Lampard fosse muito mais meia, como eu já disse. Mas na maioria das vezes jogava mesmo o Thiago, temporadas seguintes. O Thiago foi para o banco, o Essien era quem fazia essa função lá no Chelsea. Quando o avanço dos laterais era feito de forma alternada, normalmente era feito, né? O outro ficava quando um subia. Então o Makelele cobria aquele que subiu. Então se o Paulo Ferreira subisse, o Makelele vinha para cá para poder fazer essa cobertura do lateral. Não era o zagueiro que abria, era o Makelele que fazia esse movimento. Se do outro lado o Galaz subisse, o que era bem menos frequente, porque o Galaz era mais zagueiro, o Makelele cobria e o Paulo Ferreira ficava um pouco mais na linha de defesa, beleza? Agora, quando o time precisava muito de gols, né, situações mais difíceis, os dois laterais subiam juntos. E aí o Makelele cobria um dos laterais, nesse caso, quando os dois laterais subissem juntos, e o Thiago ficava ali quase que como um primeiro volante, né? O time ficava um pouco mais desocupado, mas era justamente porque os dois laterais tinham que subir juntos, o time precisava ser mais agressivo no ataque. Com isso, o Mourinho fazia muitas vezes as inversões dos pontas. O Duff ia para o lado esquerdo e o Robin ia para o lado direito. Por quê? Porque o Duff destro cortava para dentro, fornecia o corredor para o Galaz. O Robin canhoto também cortava para dentro, fornecia o corredor para o Paulo Ferreira. Até por isso, ficou muito famosas, né, aquelas finalizações do Robin cortando para a perna esquerda e finalizando em diagonal, coisa que a gente viu muito ele fazer tanto lá no Bayern, anos mais tarde, e também na seleção holandesa. Esse movimento começou a ser feito no Chelsea do José Mourinho. Também eram aproveitados com esses cruzamentos dos laterais a ótima capacidade de cabeceio do Drogba. Era um exímio cabeceador, era um brilhante finalizador nas jogadas aéreas do time do Chelsea, beleza? Agora falando um pouco aqui de defesa, né, quando o time marcava em bloco baixo, deixa eu organizar aqui o time mais uma vez no seu sistema tradicional, o 4-3-3 se convertia em um 4-1-4-1. O Makelele ficava como um homem da sobra ali no meio campo, sempre por trás da linha de 4 e entre as linhas. Ele fazia um movimento horizontal, não só na cobertura dos laterais, mas ficava responsável por cobrir toda essa entrelinha. Essa função ficou conhecida como The Makelele Role,
uma ocupação de espaço semelhante a um para-brisa, né? Também tem gente que gosta de chamar essa movimentação de para-brisa. E o Makelele fazia isso e era um dos principais jogadores, ladrões de bola do mundo, fazendo exatamente essa função. Bom, durante a primeira passagem do José Mourinho no Chelsea, ele conquistou 2 Premier Leagues, 2 Copas da Liga, uma Copa da Inglaterra e uma Supercopa. Na Liga 04-05, que é a temporada que a gente analisou aqui no canal, ele conseguiu grandes feitos, né? 95 pontos ganhos, foi um recorde só superado mais de uma década depois pelo Manchester City. Em toda aquela campanha de 38 jogos, o Chelsea sofreu apenas 15 gols e somente uma derrota, que foi fora de casa, para o Manchester United. Esse elenco foi reforçado anos mais tarde, com nomes como Ashley Cole, do Arsenal, para a lateral esquerda, como do Essien, que eu citei, do Lyon, para o meio-campo. Também no meio-campo, o Michael Ballack, do Bayern, o Andrei Shevchenko, do Milan, né? Além do Hernan Crespo, que nessa temporada tinha sido emprestado para o próprio Milan, fez dupla com o Shevchenko por lá, quase foram campeões europeus, né? Ele acabou perdendo um pouco espaço com a contratação do Drogba, mas depois ele retornou de empréstimo, não foi muito feliz no Chelsea, mas era outro grande jogador que fez parte desse time do Mourinho, do Abramovich, anos mais tarde, ele ficou algumas temporadas por lá. Mas o time que mais simboliza a primeira passagem do Mourinho pelo Chelsea mesmo é da primeira Premier League conquistada pelo clube e também a primeira Premier League conquistada pelo José Mourinho, uma temporada depois de ter levado o Porto ao título europeu. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!